Internet of Things traz o conceito de conectividades para os mais diversos tipos de aparelhos eletrônicos, podendo assim controlar e monitorar via internet o que antes tinha que ser presencial ou por cabos, o que limitava os locais onde dispositivos eram instalados. O aumento dessa tecnologia faz com que mais e mais aparelhos sejam criados, passem a gerar uma quantidade muito grande de dados, tendo um monitoramento mais preciso e veloz no contexto em que é inserido, como por exemplo, o monitoramento de pluviométricos em uma determinada região. Mas isso leva a outra parte do projeto, a visualização de dados, que é uma área consolidada na ciência da computação e tem como definição o uso apoiado por computador de representações visuais interativas para ampliar o entendimento de dados, facilitando o encontro de falhas e necessidades em determinadas situações. Isso encaixa muito bem com o âmbito de IoT e sua grande geração de dados, para que isso se transforme em informação e não apenas em números em uma tabela, podendo ser implementada nas mais variadas áreas, de hortas inteligentes a monitoramentos em tempo real de um paciente com problemas cardíacos. Para a visualização de dados no contexto de IoT, nos dias atuais existem quatro formas mais conhecidas: o uso de ferramentas pagas, de grandes empresas, que podem ter um custo elevado dependendo da quantidade de dados gerados. Criar um sistema de visualização de coleta de dados do zero, o que impede pequenos grupos de entusiastas que desenvolvem os aparelhos, mas não têm expertise em desenvolvimento de software e visualização de dados. Utilizar uma ferramenta de visualização de dados open source, mas ainda há necessidade de criação de um sistema para coleta de dados, pois essas ferramentas se conectam apenas com o banco de dados e não com os dispositivos. Utilizar uma ferramenta própria para o contexto IoT, que ao mesmo tempo armazene os dados e também seja capaz de gerar formas de visualizações de dados. Mas essa opção ainda é pouco explorada, e os poucos softwares que existem são para um uso mais profissional, o que dificulta a utilização por entusiastas e grupos de estudantes com menos entendimento na área de IoT e não sabem utilizar Really Chains, entre outras coisas nesse contexto. Por isso a proposta do projeto é criar uma ferramenta web que seja simples para a coleta e visualização de dados, sem necessidade de conhecimento avançado em IoT e visualização de informações, que possa auxiliar na prototipação de novos dispositivos e utilização doméstica de entusiastas da tecnologia IoT, para auxiliar no aprimamento de smart homes, por exemplo. E com isso fomentar mais ainda essa tecnologia